Seminário no ar, um estudo bíblico sobre o tema Aspectos da Edificação do Reino de Deus. Assunto número 31. A submissão à liderança é condição necessária para se cumprir a lei. Deus quer que entendamos a vontade dele. Ele tem o melhor para nós como intenções. Deus tem bênçãos maravilhosas para dar, mas ele não dá para a maioria dos crentes porque eles não se preparam, não obedecem, não estão em comunhão com seus irmãos, não são servos. E ele não atende a maioria das orações porque pedem mal, para esbanjar. A pessoa pede um bom emprego para comprar televisão, videocassete, para comprar carro novo, para fazer uma casa bonita para você ficar ali dentro e não se ligar a seus irmãos. A maioria dos crentes não está com a vida como Deus quer. Deus não pode dar muito dinheiro para a maioria dos crentes, e quem sabe você é uma dessas pessoas também. Ele não pode dar porque vão fazer bobagem. Ele não pode atender a maioria das orações, porque não são orações de acordo com a vontade de Deus, não são bem feitas, são pedidos para esbanjarem quando receberem. Então Deus não pode atender a maioria das orações. Mas há uma questão muito importante, é que você precisa estar debaixo de liderança e ligado ao corpo, para que o povo todo seja vitorioso e você também será vitorioso juntamente. Há uma polêmica nos tempos modernos a respeito do país. Há pessoas correntes políticas que acham que a riqueza deve ser dividida por todos, ou seja, todos os cidadãos de um país, em princípio, devem ser aproximadamente iguais. É o ideal socialista, todos devem ser aproximadamente iguais, não pode haver privilégios para alguns. Mas outros defendem o seguinte: olha, primeiro nós precisamos crescer o bolo para depois dividir melhor. Ou seja, precisamos enriquecer o país para que todos recebam uma parte melhor. Alguns desconfiados dizem, não, vamos dividir primeiro e depois vamos crescer juntos. Outros dizem, não, primeiro vamos crescer para depois dividir. Só que essa divisão nunca chega. E, por outro lado, aqueles que querem dividir logo vão verificar que o país não vai ter condições de crescer. Então, é uma situação interessante. E nós podemos entender o seguinte, que com relação ao povo de Deus, alguns dizem o seguinte: olha, eu não posso trabalhar para a igreja primeiro porque eu estou muito necessitado, a minha vida está assim, assim, assado, eu preciso consertar a minha vida primeiro, eu preciso receber bênçãos, eu preciso me livrar do emprego, do trabalho, eu preciso acertar minha situação, eu não posso trabalhar para a igreja, eu não posso trabalhar coletivamente porque primeiro eu estou procurando resolver os meus problemas. Só que a experiência mostra que Jesus vai voltar, ele vai morrer e ele não vai resolver os problemas. Não se resolve problemas dessa maneira. Aí outro diz, não, você primeiro precisa se entregar a Jesus e aos seus irmãos. Vai fazer parte do corpo, vai trabalhar com seus irmãos, vai se edificar com seus irmãos e aí os seus problemas vão sendo resolvidos também. Então veja você como são as coisas. Há pessoas que entendem mal a situação. Há pessoas que querem primeiro, Deus, venha a nós o vosso reino, para depois pensarem se vão dar alguma coisa ou não. E a experiência mostra que a maioria recebe, mas não demonstra gratidão, não volta para Deus para dar alguma coisa. E é sempre assim. Deus quer a sua vitória, mas ligado ao corpo. A sua vitória depende da vitória do corpo, e a vitória do corpo depende da eficiência da liderança, do povo estar unido, funcionando bem e caminhando para as guerras do Senhor e alcançar assim a vitória. Deus quer que haja vitória para todo o corpo, e assim então haverá bênçãos para todos no corpo e para você também.
não queira egoístamente a sua bênção primeiro, como alguém que diz, olha, se a farinha é pouca, o meu pirão primeiro. Eu quero primeiro a minha bênção, para depois eu pensar se vou ajudar a abençoar os outros irmãos, se vou evangelizar, se vou dar para missões, se eu vou fazer alguma coisa pelos outros, se eu vou desempenhar algum cargo na igreja. Primeiro eu preciso da minha bênção. E então há igrejas que gostam de atender a pessoas que se fazem de coitadinhas. Ah, coitadinho, irmão, tão sofredor, vem cá, nós vamos orar. Senhor, tem misericórdia do irmão que está sofrendo tanto. Essa irmã, Senhor, tão pobrezinha, tem misericórdia dela, abençoa. Senhor, tem misericórdia dessa irmã tão coitadinha. A irmã fica tão tocada com aquela oração e ela dá uma oferta boa. Ah, mas como há igrejas que gostam de passar a mão na cabeça dos crentes que se fazem de coitadinhos. Ai, 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 ai. Não é isto que a Bíblia diz, não. Precisa de arrependimento, minha irmã, de conserto primeiro para fazer parte da família de Deus. Aceite a submissão espiritual, busque alguém que seja líder para você e obedeça e some com aquela pessoa, vá quando tiver que ir, some com o povo de Deus, faça parte dessa família, participe das reuniões, tenha compromisso com os irmãos. Ah, mas eu estou tão cheio de problemas. Ainda assim, faça o que tiver que fazer. É desta maneira, fazendo parte do corpo e lutando nas batalhas do Senhor, que você vai ter a bênção para a sua vida também. Nós encontramos em Deuteronômio 31, o Senhor que, através de Moisés, falou as seguintes palavras para todo Israel e lhes disse, Moisés falando, eu sou hoje de 120 anos, já não posso sair e entrar, e o Senhor me disse que eu não passarei o Rio Jordão. O Senhor teu Deus passará diante de ti. Ele destruirá estas nações de diante de ti, e tu as possuirás. Josué passará adiante de ti, como o Senhor tem dito. O Senhor lhes fará como fez a Seom, a Og, rei dos amorreus, os quais destruiu, bem como a sua terra. Quando o Senhor vos entregar estes povos diante de vós, então com eles fareis, segundo todo o mandamento que vos tenho ordenado. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco e não vos deixará, nem vos desamparará. Aleluia! Que palavra gostosa, bonita! Essa palavra tem sido utilizada por pregadores numa aplicação individual. Meu irmão, tome posse pela fé dessa promessa para você. Deus vai dar a você uma grande vitória. Tenha fé, confie no Senhor, a sua vida será vitoriosa. Vitoriosa, para ele, significa o seguinte, muito dinheiro, emprego, facilidade, uma casa boa, segurança, que não entre ladrão na casa, um carro bonito, carro de luxo. Isto é que é vitória para eles. Não, não é isto não. A vitória são almas, é o fruto do Espírito, são irmãos que vivem em união e amor, irmãos que são servos, que dão a vida pelo Evangelho, irmãos que se derramam diante do Senhor, que servem a Deus. Isto é que é vitória, conseguir um povo unido, que viva uma vida semelhante a Jesus. Isto é que é vitória. Vitória não é somente nos bens materiais, não. Vitória é um corpo edificado, unido, e assim Deus quer que vidas sejam alcançadas. Um corpo que funciona, sai e evangeliza e traz as almas para o reino de Deus. Um corpo edificado é assim, mas também o Senhor quer que você entenda que um corpo edificado luta dando testemunho da verdade, orando pela nação, pela cidade. Um corpo edificado cresce espiritualmente e os problemas internos são resolvidos, mais vidas são alcançadas, obras são iniciadas e Deus abençoa, trabalhos são estabelecidos e a igreja se espalha, o testemunho do Senhor vai longe. Então, veja você como Deus
quer que a vitória seja alcançada. É desta maneira, mas para isto você precisa fazer parte do corpo, estar submisso à liderança, dar um apoio à liderança, porque a liderança é fundamental no conduzir o povo à vitória. Neste texto, em Deuteronômio 31, nós encontramos Moisés já dizendo que estava próxima a partida dele e que o povo deveria obedecer ao líder que Deus estava levantando, Josué. O povo deveria obedecer ao novo líder, porque com aquele líder, o povo sairia contra os inimigos, conquistaria terras e Deus daria grandes vitórias, mas eles teriam que ser fortes com o líder, unidos, portanto. Veja você que a questão de liderança também é questão de edificação. Imagine um corpo com várias cabeças. Vai obedecer a quem? Uma igreja com vários pastores. Cada um pensa uma coisa, cada um quer uma coisa, cada um disputa com os outros pastores e que ele quer ser mais famoso, mais importante, o mais espiritual, o que agrada mais o povo, que tem mais o apoio do povo. Imagine você como um corpo desse jeito pode funcionar quando há várias cabeças. As pessoas vão ficar confusas, isso não vai dar muito certo. Deus quer que haja uma liderança firme, o povo ame essa liderança, as coisas sejam muito bem organizadas. Então, definir líderes, os líderes se acertarem entre si, cada um na sua função, reconhecendo a autoridade entre eles, se submetendo uns aos outros, isso é fundamental para que o corpo cresça, caminhe, alcance vitórias, vá no combate e seja vencedor nas batalhas que travar, e Deus promete estar com seu corpo. Mas se os líderes estão disputando posição uns com os outros, estão demagogicamente disputando o apoio de mais pessoas, estão fazendo seu partidozinho dentro da igreja, como é que pode ir para frente um trabalho desses? Como um exército tão cheio de vaidades pode alcançar vitórias em campo de batalha? É bom que você pense nestas coisas. Deus é tremendo, o nosso Deus é maravilhoso. Ele quer que o seu povo alcance vitória, que o seu povo vá unido para a peleja, que o seu povo vá debaixo de autoridade de liderança para atuar contra as forças do mal. E é o próprio Deus quem vai levantar os líderes e confirmar a liderança deles. É o próprio Deus que vai colocar no seu coração que obedeça ao líder que Deus levantou sobre a sua vida, a quem você vai se submeter. É o Espírito de Deus que vai fazer isto acontecer. E como você vê também, um corpo de um número significativo de pessoas, 100 pessoas, 200, 500, 10 mil pessoas, não pode ter um líder só. Não é possível. Então é preciso que haja uma organização de líderes, uma submissão de líderes. É preciso que os líderes funcionem bem. Cada pessoa precisa ter um líder pessoal. Cada pessoa, cada servo de Deus, cada irmã, cada irmão, não precisa somente de um grande pastor nominal, um bispo, missionário, apóstolo, um título qualquer. Cada pessoa precisa de um pastor pessoal, um líder na sua vida. E tudo isto é trabalho. Leva tempo e precisa ser feito com amor. E neste contexto, então você vai se encaixar. Você é parte de um corpo, você trabalha, você não busca em primeiro lugar os seus interesses, mas você dá tempo, dinheiro, disponibilidade, trabalho com os seus irmãos para lutar e pelejar em favor de outros. É assim que o Senhor quer. Você se ofereça para trabalhar na obra do Senhor. E é bom você pensar nisto e agir também em obediência ao Senhor. Amém.